O grande problema é que os pais começam a educar, começam a ensinar, começam a trabalhar áreas, certo? Tarde demais. Pelé, faz aí as perguntas que eu vou responder algumas perguntas então. Vamos lá. Primeira pergunta. Arnaldo, o pai falar uma coisa e a esposa falar outra sobre o que é certo e errado. Converso muito com a minha mulher e falo para ela que não pode ser assim. O que eu faço, pastor? Veja só. Pai e mãe precisam estar alinhados de acordo com a palavra. Presta atenção. A questão no processo de educação dos filhos não é se a minha esposa está certa ou eu estou certo. É se a Bíblia está sendo praticada. Porque quando eu e a minha esposa orientamos os nossos filhos a partir dos valores e princípios da palavra, aí é a palavra quem está certa. Talvez vocês não estão orientando os filhos a partir do que a palavra diz, mas a partir do que cada um acha. Então eu não posso orientar meus filhos só a partir do que eu acho. Eu preciso orientar meus filhos a partir do que a palavra de Deus diz. E a palavra é soberana. A palavra é soberana, certo? Então vocês precisam estudar mais a palavra, praticar a palavra e ensinar os filhos a viver a palavra. Minha filha é adolescente, ela não quer ler a palavra, não quer orar e na hora da refeição ela não fica junto com a gente e fica no celular direto. O que fazer? Eu vou repetir o que eu já disse aqui para os pais. Vou repetir aqui. O grande problema é que os pais começam a educar, começam a ensinar, começam a trabalhar áreas, certo? Tarde demais. Se você me pergunta, pastor Josué, como é que você fez com a Letícia, o Douglas e o Pedro? Desde pequeno, eles estavam à mesa conosco, orando para almoçar, para jantar, para tomar café. Desde pequeno, eles viam a gente lendo a palavra, orando, certo? Desde pequeno, nós ensinamos os nossos filhos a ler a palavra. Por isso, se o seu filho é pequeno, comece cedo. Se você tem um bebê, comece cedo. Se os filhos são bem pequenos, comece cedo. Sabe por quê? Depois fica complicado. Depois, na adolescência é possível, mas é mais difícil. Então, primeiro de tudo, vou repetir o que eu já disse na resposta anterior. Você tem que construir uma relação de amizade, tá? Construa. O que a sua filha gosta? O que o seu filho gosta? A partir daí, se aproxime. A gente constrói amizade quando os dois têm algo em comum, entendeu? Converse com a filha sobre o que ela gosta, converse com o filho sobre o que ele gosta, construa uma relação de amizade, vai se aproximando como amiga da sua filha, como amigo do seu filho. Quando você realmente construir essa relação, aí fica mais fácil você passar ensinamentos que são fundamentais para a vida deles, como a necessidade de ler a Bíblia, a necessidade de orar, a necessidade de selecionar melhor as pessoas com as quais andar. Então, a base de tudo, gente, é realmente relacionamento. Meu filho de 15 anos é uma bênção, dedicado na obra do Senhor, mas não quer saber de jeito nenhum de estudar. Eu não estou sabendo lidar com isso. O que eu faço? Olha, conversa. Eu me lembro que o Pedro era um pouco resistente a muita coisa. E eu sempre começava uma conversa com ele a partir do que ele gostava, certo? Meu filho gosta muito de carro até hoje. Ele assiste Fórmula 1, ele gosta de carro até hoje. Então eu sempre começava uma conversa com ele a partir do que ele gostava e aos poucos eu ia então falando aquilo que ele precisava ouvir. Não adianta, gente, é diálogo, é conversa, é sempre levá-lo para ambientes onde ele esteja exposto, por exemplo, à instrução, a ensino, à palavra. Então, de repente, você leva ele
para um ambiente onde tem outros adolescentes que gostam de estudar, que gostam de pesquisar, que estão avançados na escola. Adolescente com adolescente se entende. Às vezes, os nossos filhos ouvem mais um amigo do que os pais. Então, de repente, traz adolescentes que vão bem no estudo, que gostam de estudar, para andar com o seu filho. Essa influência positiva vai fazer toda a diferença. Regiane, pastor, minha sogra sempre entra no meio quando estamos falando com a minha filha de 13 anos. Já conversamos com ela, mas ela continua do mesmo jeito. O que fazer? Eu creio que tem muitas avós me assistindo agora, muitos avós me assistindo agora. Então vai aqui um conselho. Não se meta no processo de educação dos netos, porque atrapalha. Por exemplo, eu posso até chamar minha filha de lado, eu posso até chamar meu filho de lado para dar uma instrução como pai e avô. Douglas, não faça assim, é melhor você fazer assim, não funciona do jeito que você está fazendo. Ou chamar ela de Letícia, não é assim, faz diferente, faz assim. Eu posso. Agora, quando eles estão corrigindo, eu me interpor, eu vou criar problema com os pais e vou confundir a cabeça do neto e do filho. Então, os avós não devem se envolver, tá, no processo de educação dos netos. Não devem. Você e o seu marido devem chamar a avó, a sogra, a mãe do marido, tem que chamá-la à parte, explicar para ela. Inclusive, quem sabe, pegue esse vídeo e mostra para ela. Mostra esse vídeo para ela, porque pode ajudá-la. Meu marido foi embora de casa. Meus filhos estão bravos com ele porque vai fazer 4 meses que eles não veem. E ele não vem ver eles. Como eu devo conduzir a cabeça dos meus filhos? Primeiro de tudo, você tem que proteger a paternidade. Tem que proteger, tá? Tem que proteger. Porque vocês podem criar filhos que amanhã vão reproduzir o comportamento do pai. Não pode colocar o pai contra os filhos. De repente, fala, filho, seu pai deve estar ocupado, o seu pai deve estar atarefado, o seu pai deve estar com muita demanda. Agora, você deve conversar com o pai, é diferente. Então, aí você chama o pai dos seus filhos para uma conversa e fala, olha, nossos filhos não podem crescer sem a presença do pai. A presença do pai é determinante na vida dos filhos. Então, faça um esforço, tá, para sair com os filhos, para estar presente na vida dos filhos, para ensinar os filhos, para abraçar esses filhos. Com o pai você deve ter uma conversa assim, tá, muito séria e realmente mostrar para o pai essa necessidade. Agora, em relação aos filhos, você deve proteger o pai e a paternidade, para que eles não cresçam com uma revolta e amanhã eles vão, com certeza, reproduzir um comportamento errado porque você reforçou. Eu criei meu filho de 18 anos na igreja. Quando ele fez 18, falou que ia sair da igreja. Mas eu estou tão frustrada com isso. O que eu faço? Veja só, eu costumo dizer o seguinte: o pai do filho pródigo, com certeza, quando o filho foi embora, ele chorou a dor da saudade, a dor da perda, mas ele não chorou a dor do arrependimento, do remorso, porque ele fez o seu melhor. Se você fez o seu melhor, não se culpe. Se você fez tudo o que deveria ser feito, não se culpe. Se você deu o melhor de si para o seu filho, não se culpe. Não se culpe. Apenas ore. E na medida possível, converse, tá? Peça para alguém que tem influência sobre o seu filho e que está na igreja para ajudá-lo a voltar, certo? Mas não se culpe e coloca isso nas mãos de Deus. Eu já vi, não foi pouco não, muitos filhos voltarem para a casa do pai a partir da oração e atitudes sábias da mãe.